FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de podcast da FATD Consultoria, FATD em Série. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre protagonismo na educação. Nesse momento em que a educação, assim como tantas outras áreas, foram severamente impactadas pela pandemia do coronavírus, aulas suspensas, educadores precisando se reinventar a todo momento, precisando lidar com todas as incertezas e com todas as dificuldades nesse momento tão desafiador para todos nós. Mas o que é protagonismo na educação ou essa educação protagonista? Precisamos pensar, e eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo, o conceito da educação protagonista, que nos foi apresentado pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, o professor Antônio Carlos ele foi pedagogo brasileiro de Minas Gerais e foi um dos principais colaboradores e defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Autor de diversos livros e artigos em prol da promoção da defesa dos direitos públicos infanto-juvenil. E o professor Antônio Carlos nos traz em alguns dos seus livros alguns conceitos muito interessantes quando nós precisamos pensar sobre educação protagonista. No livro Pedagogia da Presença, no livro Protagonismo Juvenil, ele nos traz diversas reflexões sobre a prática do protagonismo na educação, onde eu, enquanto educador, preciso estar predisposto a aceitar e a entender, ouvir, perceber, assim como o educando também. É essa troca, é esse espaço de encontro. Então, eu aceito porque eu sou aceito. Eu entendo porque me entendem. Eu ouço porque eu também sou ouvido e percebido pelo outro no momento em que eu também percebo o outro. Um espaço de reciprocidade, que é quando duas pessoas elas interagem, elas se comunicam e se interrelacionam, elas se encontram. Um termo muito bacana que o professor Antônio Carlos nos traz, ele nos diz que o espaço da educação protagonista, ele é um comércio de pequenos nadas. O que são esses pequenos nadas? Não é nada relacionado ao retorno financeiro, a eu precisar despender financeiramente, mas é a troca, esse comércio de um serviço, de um olhar, de um cumprimento. E aí quando eu interajo, ele nos elenca esse outro aspecto, que é o compromisso. Se eu estou construindo um relacionamento, se eu estou interagindo com o meu educando, eu me comprometo com ela. Ao passo, o educando também se compromete com o educador. Porque a educação, esse espaço de presença educativa, esse espaço de relacionamento, precisa ser um espaço de educar para as adversidades. Eu preciso trabalhar o desenvolvimento do meu educando de uma maneira integral, trabalhando essa formação integral do ser humano. E eu trabalho essa formação integral do ser humano pensando em ações que contemplem os 4 pilares da aprendizagem. Os 4 pilares da educação, ele foi apresentado em um relatório da Unesco, presidido, pelo economista e político francês Jacques Delors, onde ele nos apresenta esses 4 pilares, pensando na formação integral do ser humano. Os 4 pilares são as aprendizagens fundamentais para que uma pessoa possa se desenvolver plenamente, considerando a progressão das suas potencialidades, ou seja, a capacidade de cada um de fazer crescer algo que traz consigo ou que adquire ao longo da vida. Esses 4 pilares, o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a aprender, o aprender a fazer. Com o aprender a aprender, esse pilar ele vai despertar o educador precisa buscar despertar o interesse pela informação, o ato de compreender, de descobrir, de construir o conhecimento. O nosso educando ele vai precisar ser despertado para sempre querer aprender mais, a buscar a sua autonomia na sua própria construção da aprendizagem. O aprender a fazer é o colocar em prática, é o fazer escolhas, é o pensar criticamente.
enquanto educador, pensar essas ações para formar educandos críticos precisa também ter um olhar atento. Aprender a conviver, trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro, como já conversamos também num podcast anterior. Se você não viu, corre lá nos podcasts anteriores, ouve um pouquinho falando sobre empatia. Como aprender a conviver, trabalhar a empatia, né, se colocar no lugar do outro, lidar com esses conflitos de relacionamento interpessoal. E aí chegamos no quarto pilar, que é o aprender a ser, ajudar no desenvolvimento do autoconhecimento. O nosso educando, ele precisa buscar essas ferramentas para se conhecer, porque aí sim ele vai conseguir colocar as outras atividades, os outros pilares em prática. E nós pensamos numa formação assim integral do ser humano. A busca pela educação protagonista não é só pensar um espaço de presença educativa, não é só pensar um espaço de relacionamento e da construção. É pensar também o papel do professor enquanto protagonista. E o papel de professor protagonista diferencia um pouquinho da concepção que nós temos sobre protagonismo, né? Se formos resgatar lá o conceito de protagonista, a palavra protagonismo é formada por duas raízes gregas. Proto, que significa o primeiro, o principal, e agon, que significa luta. E ainda agonistes, que por sua vez significa lutador. Então, protagonista quer dizer o lutador principal, o personagem principal. Mas, quando levamos essa discussão para a educação, o professor protagonista, ele não é quem está no centro do palco, mas ele se posiciona como líder no processo pedagógico. Ele foca o seu trabalho na efetiva aprendizagem do aluno. Não se prende às limitações externas. Ele é visto como um mediador do conhecimento. E para que o educador exerça essa habilidade e esse desafio, é preciso também que ele desenvolva, aprimore a resiliência. É preciso que ele também desenvolva e aprimore a habilidade da inteligência emocional. A resiliência é a capacidade do ser humano, né, de sofrer pressão e, após o período de pressão ou de estresse, voltar ao seu estado natural. No momento em que nós estamos passando, principalmente enquanto pandemia mundial, precisamos a todo momento ser resilientes. E para o professor, para o educador, isso não é nem um pouco diferente. Eles estão sendo cada vez mais exigidos nesse momento. Experienciar a educação enquanto espaço de educação protagonista, enquanto educador protagonista, e colocar o nosso educando no centro do aprendizado dele é um desafio gigante. Mas, com uma frase de Bernardo Toro, a educação sozinha não faz grandes mudanças, mas nenhuma grande mudança se faz sem a educação. E para finalizar aqui o nosso podcast, vou deixar uma indicação de um filme muito bacana, o filme Escritores da Liberdade. É um filme muito bacana, muito interessante, para pensarmos as ações enquanto educadores, a importância da educação. Fica aí a dica para que vocês possam buscar também esse filme. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. FATD em Série, o seu podcast inspiracional.